Texto diário dramatizado. Bom dia a todos aqueles que amam a Jeová Deus, a este café da manhã espiritual. O tema de hoje é O apóstolo Pedro. O diário que analisarmos hoje é Mateus, capítulo 26, versículo 75. Então ele saiu e chorou amargamente. O apóstolo Pedro era um homem dinâmico, mas também bastante impulsivo, e às vezes dizia a primeira coisa que lhe vinha à cabeça. Ocasionalmente, dizia ou fazia coisas das quais se arrependia mais tarde. Esse excesso de confiança se transformou em medo do homem. E Pedro negou conhecer seu mestre 3 vezes. Ele deve ter se perguntado se Jesus poderia perdoá-lo. Devastado, ele fez o que o texto diário nos diz hoje. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes. Então ele saiu e chorou amargamente. Mateus, capítulo 26, versículo 75. Apesar de ter visto e ouvido muitas coisas boas quando estava com Jesus, Pedro ainda lutava com suas fraquezas. Veja alguns exemplos. Quando Jesus disse que ele precisaria sofrer e morrer para cumprir profecias bíblicas, Pedro disse para Jesus que isso não aconteceria. E várias vezes Pedro e os outros apóstolos discutiram para saber quem era o mais importante entre eles. Na noite antes de Jesus morrer, Pedro agiu por impulso e cortou a orelha de um homem. E naquela mesma noite, Pedro ficou com tanto medo que por 3 vezes disse que nem sequer conhecia Jesus. Isso fez com que Pedro chorasse amargamente. Pedro ficou muito decepcionado consigo mesmo. Mas Jesus não tinha desistido dele. Depois de Jesus ter sido ressuscitado, ele deu a Pedro a chance de mostrar seu amor por ele. Ele fez isso por dar a Pedro uma nova designação: ser um pastor humilde e cuidar de suas ovelhas. E Pedro fez exatamente o que Jesus pediu. Ele estava em Jerusalém no dia do Pentecostes e foi um dos primeiros a ser ungido com o Espírito Santo. Lições do texto diário. Aprendamos com o apóstolo Pedro. De fato, a descrição bíblica de Pedro é uma leitura cativante. O relato sobre ele é uma revelação maravilhosa da natureza humana e do que o Espírito de Deus pode fazer por humanos imperfeitos. Pedro cometeu erros em diversas ocasiões, mas apesar deles, não se deixou desanimar a ponto de desistir. Ele manteve sua humildade e seu amor pela verdade. Seremos como Pedro quando cometermos um erro?